Bom, vamos lá, pessoal. Continuando então aquela listinha aí que a gente estava fazendo sobre trabalho, energia e potência, vou aqui na questão 8. Dois corpos de massas iguais são soltos ao mesmo tempo a partir do repouso da altura h1 e percorrem os diferentes trajetos A e B mostrados na figura, onde x1 maior que x2 e h1 maior que h2. Considere as seguintes afirmações. Então, olha só. Esses dois caras eles têm a mesma massa e estão na mesma altura e estão ambos parados. Então, nenhum deles tem energia cinética, ambos têm energia potencial gravitacional igual. Então, a energia total dos dois é a mesma, ambos têm energia potencial gravitacional. Aí, eles dois começam a descer aqui a rampa, esse anda uma distância maior, depois sobe e vai para o mesmo nível final que o outro. A única diferença é que esse anda uma distância maior aqui e esse anda uma distância menor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. As energias cinéticas finais dos corpos em A e em B são diferentes. Olha, está dizendo que a energia cinética com que esse cara chega aqui é diferente da energia cinética com que esse cara chega aqui. Não, não é diferente, é a mesma. E por que é a mesma? É a mesma porque eles têm a mesma energia potencial no início e a mesma energia cinética no início. Aí esse cara desce e vem para cá. Ou seja, ele troca essa altura aqui, esse desnível de energia potencial, por energia cinética. E esse cara troca o mesmo desnível de energia potencial por energia cinética. Então as energias cinéticas finais são iguais. As energias mecânicas dos corpos logo antes de começarem a subir a rampa são iguais. Sim, as energias mecânicas são iguais o tempo todo, porque esses sistemas são conservativos. E no sistema conservativo a energia mecânica não muda. Então, se no início eles têm a mesma energia mecânica, eles vão ter a mesma energia mecânica o tempo todo. Terceira, o tempo para completar o percurso independe da trajetória. Não, peraí, tempo não tem a ver com conservação de energia. O tempo não vai independer da trajetória, não. O tempo vai depender sim, porque pensa só, esses caras têm máxima velocidade quando a altura é mínima e mínima velocidade quando a altura é máxima. Então a máxima velocidade deles é aqui embaixo. A distância total que eles percorrem é a mesma, só que esse cara percorre mais distância aqui embaixo e esse percorre mais distância em cima. Só que embaixo a velocidade é maior e em cima a velocidade é menor. Então esse cara passa uma parte maior do circuito em alta velocidade. Esse cara passa uma parte menor em baixa velocidade. Então, naturalmente, esse cara aqui vai terminar primeiro. Então, depende sim da trajetória. Essa aqui é falsa. E a próxima afirmativa, o corpo em B chega primeiro ao final da trajetória? Não, é o A que chega primeiro, porque ele passa mais tempo em velocidade alta. Então isso aqui é falso também. E o trabalho realizado pela força-peso é o mesmo nos dois casos. Olha, trabalho da força-peso, peso vezes altura. Os dois têm o mesmo peso e os dois descem a mesma altura, daqui para cá e daqui para cá. Mesmo peso, mesma altura, mesmo trabalho. Então as verdadeiras são a 2 e a 5. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 2 e 5. Vamos ver se tem essa resposta. 2 e 5, letra B. Então a resposta correta dessa questão está aqui, ó, letra B. Vamos seguindo, questão 9. Considera uma caixa de 1 kg sendo transportada nas situações A, B e C descritas abaixo. Letra A, levanta-se a caixa verticalmente com velocidade constante. Letra B, aplica-se horizontalmente uma força de 10 newtons na caixa em uma superfície sem atrito. E letra C, empurra-se horizontalmente a caixa, mas com velocidade constante devido ao atrito. Cada uma dessas situações resulta em um trabalho total TA, TB e TC, respectivamente. A relação entre os trabalhos totais que atuam na caixa nas três situações distintas será... Então vamos lá, pessoal. Primeira situação. Se você está levantando a caixa com velocidade constante, é porque além da força que você faz para cima, tem um peso. E essa força e esse peso se anulam, tanto que a velocidade está constante, a caixa está em equilíbrio. Então se você tem uma força para cima e uma força para baixo iguais, o trabalho de uma vai ser positivo, o trabalho de outra vai ser negativo, eles vão se anular. Então, nesse caso, o trabalho total é zero, tá? A força que você faz para cima faz trabalho positivo, só que o peso faz trabalho negativo igualzinho da força que você faz. Então, o total é zero. Segunda situação, eu faço uma força na superfície sem atrito, então essa força é resultante. Se ela é resultante, ela gera um trabalho e não tem ninguém para fazer o trabalho negativo, né? Para anular com ela. Então, nesse caso, efetivamente tem um trabalho positivo. E na letra C, quando você empurra horizontalmente a caixa, tem atrito e ela vai com velocidade constante,
É o mesmo raciocínio da A. Se ela está com velocidade constante, então ela está em equilíbrio. E se ela está em equilíbrio é porque as forças se anulam. Então a força que você está fazendo empurrando realiza um trabalho positivo. E o atrito contrário realiza um trabalho igualzinho, só que negativo. Então o trabalho total seria zero. Então os trabalhos de A e C são zero e o de B é um trabalho positivo. A resposta está aqui, ó, na letra A. Vamos lá, pessoal. 12. O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força e a posição durante o deslocamento de um móvel com massa igual a 10 kg da posição 0 até o repouso em x igual a 6. Então, esse cara chega ao 6 com velocidade 0, com repouso. Percebe que a força é negativa, então a força contrária ao movimento. Então esse cara foi perdendo velocidade até que no tempo 6 ele zerou a velocidade dele. Bom, se ele foi perdendo velocidade, foi porque a força era contrária ao movimento. Então essa força fez um trabalho negativo. E o trabalho feito pela força é a área do gráfico, lembra? Gráfico força versus distância, a área do gráfico é o trabalho. Vamos calcular esse trabalho, ó. Aqui nós temos um retângulo, ó, esse retângulo aqui, que a área mede 30, e aqui nós temos um triângulo, base vezes altura sobre 2, vai dar 15. Quer dizer, então, que esse trabalho foi um trabalho de menos 45 joules. Então, esse cara tinha velocidade, ele tinha energia cinética, foi realizado sobre ele um trabalho de menos 45 e ele parou, ficou com energia cinética zero. Olha, se ele tinha uma energia cinética, foi realizado um trabalho de menos 45 e ele ficou com zero, é porque a energia cinética inicial dele era exatamente 45. E aí o trabalho negativo tirou dele toda a energia cinética. E a energia cinética você sabe que é mv ao quadrado sobre 2. Isso que tinha que dar 45. Sendo que essa massa, ele disse aqui pra gente que vale 10. Então vai ficar 10 v ao quadrado sobre 2 é igual a 45. Então vai ficar que v ao quadrado é igual a 9. Então a velocidade vai ser de 3 metros por segundo. A resposta está aqui, ó, na letra A. Próxima questão. Uma força horizontal de módulo constante 100 newtons é aplicada sobre um carrinho de massa 10 kg que se move inicialmente a uma velocidade de 18 km por hora. Sabendo-se que a força atua ao longo do deslocamento retilíneo 2 metros, a velocidade final do carrinho após esse percurso vale aproximadamente. Então, olha só, inicialmente esse carrinho tem velocidade de 18 km por hora. Que 18 km por hora, se você divide por 3,6, você vai ver que são 5 metros por segundo. Ele não disse no problema se essa força é a favor ou contra o movimento do carrinho, mas eu vou concluir que é a favor, porque se fosse contra ele tinha que perder velocidade, e não tem nenhuma resposta com menos do que 5. Faltou isso no problema, mas deu para concluir aqui que é a favor. Então o que acontece? Quando você faz uma força a favor do movimento, esse corpo ele ganha energia cinética. O trabalho da força é quanto ele vai ganhar de energia cinética. Então eu vou calcular qual foi a energia cinética inicial desse cara. A energia cinética inicial desse cara é mv ao quadrado sobre 2. A massa, que é 10, vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2. O que daria aqui, ó, 25, 250 sobre 2, 125 joules. O trabalho realizado pela força, a gente já concluiu que é a favor, né? Força vezes distância, 100 vezes 2, que daria 200 joules. Então, a energia cinética final desse cara vai ser a energia que ele tinha no início, 125, mais os 200 do trabalho, que vai dar 325 joules. Só que a energia cinética, você sabe, mv ao quadrado sobre 2. Então, a massa 10, a velocidade final dele ao quadrado sobre 2, isso tem que dar 325. Então tá aqui, ó, 325. Então vai ficar que o v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes aqui dá 650 sobre 10 dá 65. Então a velocidade é a raiz de 65. Bom, raiz de 64 é 8, né? Então a raiz de 65 ali pelas respostas só pode ser o 8,1 e a resposta está aqui na letra B. Questão 14. Um equipamento de bungee jump está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa somada do equipamento de proteção ela conectado seja de 120 kg?
Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa, e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos pensar. Se a altura do local é 30 metros e o elástico tem 10, então esse elástico pode deformar no máximo mais 20 metros, para o cara não se esborrachar no chão. Então ele pode deformar no máximo 20 metros. Então vamos pensar que quando ele chega lá na deformação máxima de 20 metros de deformação, ele para voltar a subir. Se lá embaixo ele para, então a única energia que ele vai ter lá embaixo vai ser a energia potencial elástica. E lá no início, antes do cara saltar, a única energia que ele tem é potencial gravitacional. Então o que aconteceu durante esse salto é que a energia potencial gravitacional se transformou completamente em energia potencial elástica. Aí a gente vai botar assim, ó, kx ao quadrado sobre 2, que é energia potencial elástica, é mgh. Então o K eu quero descobrir, a deformação máxima 20 metros, como a gente falou aqui, a massa é 120 quilos, a gravidade é 10 e a altura é 30 metros, né? A altura total que esse cara desce. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 400K sobre 2 vai dar 200K, vai ser igual a 120 vezes 10, que vai dar 1.200, né? 1.200 vezes 30. Aí eu vou simplificar esse 200 com esse 1.200 aqui, vai dar 6. Então esse K vai ser igual a 180 newtons por metro, que é a constante elástica da mola, está aqui na letra E. 15. A figura mostra uma esfera de 250 gramas em repouso, apoiada sobre uma mola ideal comprimida. Ao ser liberada, a mola transfere 50 joules à esfera, que inicia a partir do repouso e da altura indicada na figura, um movimento vertical para cima. Desprezando-se a resistência do ar e adotando-se G igual a 10, a máxima altura que a esfera alcança em relação à altura de sua partida é... Então, olha, energia potencial elástica de 50 joules foi transferida à esfera, essa esfera sobe, quando ela alcança a altura máxima ela para. Então toda essa energia se transformou em energia potencial gravitacional. Então se essa energia era 50 joules, eu vou dizer que a energia potencial gravitacional na altura máxima tem que ser 50 joules. A massa é 250 gramas, que é a mesma coisa que 0,25 quilos. A gravidade é 10, a altura eu quero descobrir, isso tem que ser igual a 50. Eu corto aqui, ó, e esse H vai ser igual a 5 sobre 0,25. Isso vai dar 20 metros e a resposta está aqui na letra C. Ó, um pequeno bloco com 300 gramas de massa comprime em 2 centímetros uma mola de constante elástica 10 newtons por metro. O bloco é solto e sobe, deve ser sobe, né, por uma superfície curva, como mostra a figura abaixo. Desconsiderando quaisquer forças de atrito, assinale a alternativa que corresponde à velocidade do bloco ao passar pela metade da altura máxima a ser atingida no plano inclinado. Bom, olha só, aqui no início ele só tem energia potencial elástica. Aí a mola empurra ele, ele sobe e quando ele chega à altura máxima ele para. Então aqui toda a energia potencial elástica terá se transformado em energia potencial gravitacional. Só que eu não quero aqui, eu quero da metade da altura máxima. Como você sabe que energia potencial gravitacional é mgh, então a energia potencial é diretamente proporcional à altura. Se eu estou falando na metade da altura, é metade da energia. Então quando ele estiver na metade da altura máxima, metade da energia total dele vai ser potencial e a outra metade, cinética. Então, na verdade, aqui na metade da altura máxima, metade da energia potencial elástica que ele tinha no início terá se transformado em energia cinética. Então vamos lá. Como é que a gente calcula essa energia potencial elástica que ele tem no início? Energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, né? Kx ao quadrado sobre 2. O K a gente sabe que vale 10. O X é a deformação 2 centímetros, é 2 vezes 10 a menos 2, já passando para metros. 2 vezes 10 a menos 2. Tudo isso sobre 2, né? Isso é energia potencial elástica total aqui no início, né? Então isso aqui ficaria, ó, 10, que multiplica 4 vezes 10 a menos 4, tudo isso sobre 2. Então nós vamos ter 20 vezes 10 a menos 4, tá? 20 vezes 10 a menos 4 joules é energia potencial elástica total aqui no início. A gente já viu que na metade da altura máxima, metade dessa energia será cinética. Então mv ao quadrado sobre 2, que é cinética, vai ser igual a metade disso, que vai dar 10 vezes 10 a menos 4.
A massa, ele disse que é 300 gramas, então 0,3 quilos. A velocidade eu quero descobrir sobre 2. Isso vai dar 10 vezes 10 a menos 4. Ah, então eu sei que a velocidade ao quadrado, ela vai ser igual aqui, ó, 20 vezes 10 a menos 4 divididos por 0,3. Então essa velocidade ao quadrado vai ser 200 vezes 10 a menos 4 sobre 3. Então a velocidade vai ser a raiz disso. Então vai ser a raiz de 200 sobre 3 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Só que 10 a menos 2 metros é centímetro. Então isso aqui fica raiz de 200 sobre 3 centímetros por segundo. Resposta na letra A. 17. A figura abaixo mostra um carrinho de montanha-russa que inicia seu movimento a partir da altura h em direção a uma volta de diâmetro d. Desconsiderando todas as forças dissipativas, se o carrinho parte de h com velocidade inicial nula, o valor mínimo de h para que o carrinho consiga dar uma volta é... Então, ó, ele parte daqui com velocidade nula. Então, aqui ele só tem altura, energia potencial gravitacional. Aí ele desce e tem que completar a volta. Lembra que para ele completar a volta, o ponto mais crítico é esse ponto aqui, ó. E ele tem uma velocidade mínima nesse ponto que ele tem que ter para completar a volta. E a velocidade mínima no ponto mais alto do looping, para ele conseguir completar a volta, é raiz de RG, onde esse R é o raio do looping. Mas o raio é metade do diâmetro. Então a velocidade mínima no ponto mais alto seria raiz de dg sobre 2. Então essa é a velocidade que ele tem que ter aqui, ó, para ele conseguir fazer esse looping. Então vamos pegar esse ponto inicial e esse ponto aqui. Como não tem atrito, a energia total aqui tem que ser igual à energia total aqui, beleza? Então a energia total no ponto A tem que ser igual à energia total nesse ponto que eu montei aqui. Vamos chamar aqui de ponto A e vamos chamar aqui de ponto B. A energia total aqui tem que ser igual à energia total aqui. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vou abrir aqui uma página só em branco para a gente escrever e eu vou botar, ó, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. O que era energia mecânica no ponto A? Só potencial gravitacional, mgh. O que é energia mecânica no ponto B? Energia potencial gravitacional, porque tem altura, e mais a energia cinética, porque tem velocidade. Então vai ficar assim, ó, energia potencial mg vezes d, que é a altura, mais energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Como tem m em todos os termos, dá para dividir tudo por m, cortamos os m's todos. Aí vai ficar, dá para multiplicar tudo por 2 também para matar esse denominador, né? Então vai ficar 2gh igual a 2gd mais v ao quadrado. Só que a gente sabe que a velocidade é raiz de dg sobre 2. Então quando elevar ao quadrado, some a raiz. Então fica 2gh igual a 2gd mais dg sobre 2. Vou multiplicar tudo por 2 de novo para matar o denominador. Então vai ficar 4gh igual a 4gd mais dg. Aí você percebe que tem g em todos os termos. Então vamos simplificar por g. Pronto. Daqui então vai ficar que 4h é igual a 4d mais d, 5d. Então h vai ser igual a 5d sobre 4. Pronto, essa é a resposta. 5d sobre 4 está aqui, ó, na letra B. Vamos no 18 aqui, ó. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Etapa 1, a explicação de que à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então ele vai descendo, parte da energia potencial vai se transformando em energia cinética de translação, velocidade de descida, e parte em rotação, giro. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da trajetória, supondo o sistema conservativo. Então, se é no ponto mais baixo da trajetória, ele já parou. Se ele parou, não tem mais energia cinética de translação, só tem energia cinética de rotação. E como o sistema é conservativo,
toda aquela energia potencial gravitacional que havia no início se transformou em energia cinética de rotação. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo da trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações, tamanho do brinquedo, isso é, do comprimento, largura e altura, assim como a massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual a seguir. Aí nós temos aí, ó, o manual percebe que ele está a 1/3 do solo quando ele para, 2/3. Então o que ele desceu, a altura que ele perde é 2H sobre 3. Tá? Isso é a altura que ele perde, 2H sobre 3. Sendo que o H é esse 410 milímetros que aparece aí, ó. E a massa do disco é 30 gramas. E o H, 410 milímetros. Aí ele quer saber a energia cinética de rotação em Joule. Qual a energia cinética de rotação em Joule? Então é um disco de 30 gramas que vai descer 2/3 de 410 milímetros. Vamos resolver isso aqui, ó. O que a gente sabe? A gente sabe que a energia cinética de rotação desse cara vai ser igual à energia potencial gravitacional que ele perdeu. Ele perde uma, ganha a outra, porque o sistema é conservativo. E como é que a gente faz a energia potencial gravitacional? mgh. Sendo que a massa a gente sabe que é 30 gramas, então 30 vezes 10 a menos 3, né, para passar para quilo. A gravidade que é 10 e a altura 2/3 de 410 milímetros, que é 0,41 metros. Então essa energia cinética de rotação ela vai ser igual a 30, 10 a menos 3 vezes 10 vai dar 10 a menos 2, 2 vezes 0,41 vai dar 0,82, tudo isso sobre 3. Dá para simplificar aqui, ó, isso dá 10, então a energia cinética vai ser 10 vezes 0,82, que é 8,2, vezes 10 a menos 2 joules. 8,2 vezes 10 a menos 2. Vamos ver se tem essa resposta? 8,2 vezes 10 a menos 2? Está aqui, ó, na letra B. Essa é a resposta da questão.